Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Então, essa é a parte 2. E a gente paramos na 1, hora da pesquisa. Em dupla ou trio, pesquise uma das figuras de linguagem abaixo, conforme as orientações do professor. Prepare para explicar para a turma no que consiste essa figura de linguagem e apresente exemplos. Então, a metáfora. Então, a metáfora, ela é uma figura de linguagem que consiste em uma espécie de comparação implícita entre palavras. Quando dizemos amor e fogo, por exemplo, sabemos que amor e fogo não são a mesma coisa, mas estabelecemos uma relação de comparação entre as duas palavras para dizer, por exemplo, que amor é algo quente, ok? B. Sinestesia. Então, a sinestesia refere-se à união de termos que expressam diferentes percepções sensoriais. Então, por exemplo, dizer que alguém tem uma voz doce é um exemplo de sinestesia, ok? C. Aliteração. Então, a aliteração é a repetição de sons consonantais, como em o rato roeu a roupa do rei de Roma, ok? E D, onomatopeia. Então, é a tentativa de reproduzir sons por meio de palavras como au-au ou tic-tac, ok? 2. Compartilhamento. Agora, seguindo as orientações do professor, apresente para a turma a figura de linguagem pesquisada pelo seu grupo, explicando qual é a sua definição e dando exemplos. Atente-se também para a explicação dos outros grupos e anote no caderno de anotações no que consiste cada figura de linguagem. Aula 5, figura de linguagem 2. 1. Voltando ao poema. Volte ao poema Ser Pássaro e verifique quais das figuras de linguagem estudadas na aula anterior estão presentes nele. Circula e escreva o nome das figuras de linguagem que você encontrar. Explique quais são os efeitos que cada figura de linguagem confere ao poema. Então, espera-se que você, estudante, perceba que há uma metáfora no poema desde seu título, pois ser pássaro remete à ideia de, na realidade, ser livre. Carinhoso ninho também pode ser uma metáfora para uma casa segura, por exemplo, e gerar um efeito de aconchego e de fantasia ao poema. Sinestesia pode ser observada, por exemplo, em sonorizando o azul, o que também gera um efeito de sono ou fantasia, de sonho ou fantasia. As aliterações estão presentes em todos os poemas pela repetição de som, de S, e remete ao som do bater de asas dos pássaros, ou seja, do vento. Há pelo menos uma onomatopeia em papiar mavioso. Essa figura de linguagem confere certa sensação de ternura ao poema. Aula 6, Emergência Literária. 1. Ajudando um amigo. A. Ao longo das últimas aulas, nós analisamos o poema Ser Pássaro a partir de elementos diversos. É hora de compartilhar esse conhecimento. Para isso, iremos fantasear uma situação. São 3 horas da madrugada e seu melhor amigo envia uma mensagem no seu celular, pois ele tem uma emergência literária. O que acontece é que a menina por quem ele está interessado o enviou o poema Ser Pássaro e perguntou o que ele achava do texto. O problema, porém, é que ele não entendeu nada e pede a sua ajuda. Diante dessas circunstâncias, sua missão é explicar para ele de que se trata o poema, mas não é só isso. Você também precisará relacionar o poema com pelo menos um dos conhecimentos que foram construídos nas últimas aulas. Você pode, por exemplo, mostrar para ele alguma das figuras de linguagem que estão presentes no texto, ou ainda contar um pouco sobre a vida do autor. Pode também mostrar quais sensações podem ser despertadas nos leitores em uma leitura em voz alta. Você é quem irá decidir o que responder, mas a sua resposta precisa estar embasada nos últimos estudos. Escreva informalmente como você escreveria para um amigo, mas atente-se à pontuação e à ortografia. Use uma folha de seu caderno. 2. Revise o seu texto e troque ele com um colega. Cada um de vocês irão fazer uma primeira correção gramatical no texto do outro e também pode fazer sugestões para melhorar a forma e o sentido. Entregue os textos para o professor no final da aula.
Aula 7, Paredes Poéticas 1. 1. Paredes Poéticas, preparação. A. Revise e passe a limpo o seu texto de acordo com as correções apontadas pelo professor. B. É hora de ocupar as paredes da escola com poesia e análise literárias. Junte-se com a mais de 2 colegas e produza um cartaz onde deverá constar o poema Ser Pássaro e os três textos produzidos por vocês. Sugerimos que vocês colhem o cartaz em alguma parede do lado de fora da sua sala. Aula 8, Paredes Poéticas 2. 1. Paredes Poéticas, visitas. A. Agora que todos os grupos de trabalhos colocarem seus cartazes nas paredes da escola, visite o trabalho de seus colegas, percebendo no que as suas análises se distanciam ou se aproximam das feitas pelo seu grupo. B. Volte a reunir-se com a sua turma na sala de aula e participe da discussão mediada pelo professor, buscando apontar os aspectos positivos que você percebeu nos trabalhos de seus colegas. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha muito ajudado vocês. Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.